amadas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos chegando ao nosso último dia da semana e nós vamos falar um pouco sobre Salmos 42, verso 5. É um salmo de Davi. E nessa semana, nessas 2 últimas semanas, nós temos falado muito sobre nossas emoções, sobre os momentos difíceis que passamos. Trouxe alguns exemplos, tanto bíblico quanto no nosso meio, neste mundão. E pessoas inteligentes, pessoas usadas por Deus, pessoas que têm, assim, bastante relevância também na sociedade e na história bíblica e que passaram por momentos de dificuldades, momentos em que o seu emocional fala um pouco mais alto, onde o corpo, a mente, reagiu de forma inesperada a algumas situações, outras porque o corpo realmente não estava produzindo hormônios, nós falamos sobre isso também. Então, tudo é uma cadeia de circunstâncias que podem nos levar a uma depressão, a uma ansiedade. E nesse Salmo 42, no verso 5, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, Davi ele escreveu quando estava fugindo de Saul, da perseguição sem motivo algum. E Davi ele não queria ter que confrontar com Saul, porque ele sabia que Saul também era ungido do Senhor. E ele não queria estar nessa guerra, nesse impasse. Mesmo ele conhecendo o Senhor, tendo todas aquela intimidade com Deus, ele se viu obrigado a fugir, vivendo de exílio, e ele indo de um lado para o outro, fugindo de Saul para não ter que ter esse embate. Em um determinado momento, ele sente que a alma dele está cansada dessa situação, dessa fuga, e ele clama ao Senhor e pergunta: Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus. E muitas vezes nós também, mesmo tendo esse conhecimento de que esperar no Senhor é a melhor recompensa, é a melhor forma de lidarmos com os nossos problemas e as nossas dificuldades, isso não impede que nós fiquemos agitados, que nós fiquemos ansiosos. Mas a convicção e certeza que ele tinha aqui de que, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele tinha convicção de que Deus era o auxílio dele, o socorro bem presente na hora da angústia, e que ele ainda iria louvar o nome do Senhor, que ele não iria passar por este momento sem que o Senhor o ajudasse. E ele fala, aqui, ele começa a trazer na memória dele as coisas que ele passou com o Senhor, como ele se derramou na presença do Senhor, como a alma dele estava ali diante do Senhor várias e várias vezes, e que o Senhor o consolou, que o Senhor deu refrigério, que o Senhor dava para ele o escape. Mas isso não o impediu desse momento de um descontrole emocional. E nós não podemos nos sentir frustrados quando isso acontece conosco. Nós não podemos deixar que isso abale a nossa fé. Porque muitas vezes, quando a gente está passando por um determinado problema em que nós sentimos que nossa alma realmente está um pouco agitada, está um pouco abatida, a gente pode pensar que, será que minha fé sumiu? Será que eu não estou mais acreditando em Deus? Não se questione com relação a isso. Porque Davi, quando ele falou isso aqui, por que estás abatida, minha alma? Ele fala para a alma dele também: guarda, espera um pouquinho que Deus vai vir trazer o auxílio para nós. Então, nós podemos sim passar pelos vales, pelas tribulações, passar pelos momentos em que nossa alma se agita dentro de nós, que a nossa alma se sinta abatida, mas jamais nos sentiremos abandonados, porque o Senhor, Ele está ao nosso lado. Ele envia o Espírito Santo Consolador para nos confortar e nos consolar. E todos nós temos que ter isso em mente, de que nós iremos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e Deus meu. Então, que essa semana, que nós aprendemos algumas coisas, ouvimos algumas coisas, internalizemos isso, que
nós somos frágeis, somos pecadores, somos de carne e osso. E assim como Jesus veio a este mundo para ser exemplo em tudo, ele também foi exemplo em um determinado momento em que ele se agoniou até a alma. Então nós também podemos sim passar por esses momentos e ainda assim permanecermos firmes esperando no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio. Então não permita que o inimigo venha com vozes no seu ouvido para dizer que nós estamos abandonados pelo Senhor ou que nós já não temos mais a fé nele. Pelo contrário, nós temos muita fé no Senhor e por isso que nós estamos de pé, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Vamos falar com o nosso Deus? Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Por mais essa semana que o Senhor nos ensinou muitas coisas, a Deus, que Teu Santo Espírito nos ajude, nos encoraje a cada vez mais Te buscar Tua face, a Tua presença. E que nós possamos lembrar, meu Deus, quando nossa alma estiver agitada, que nós precisamos esperar no Senhor, porque nós louvaremos e exaltaremos o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso auxílio e Deus meu. E que nós possamos, meu Deus, ter essa convicção, essa certeza em nosso coração em todo o tempo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Deixa aqui o seu joinha e me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tchauzinho, até semana que vem.